1 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Aleph. Capítulo 13. Se eu falar em línguas de homens e de mensageiros, mas não tiver amor, sou um gongo que ressoa ou um símbolo que retine. E se eu tiver o dom de profecia e entender todos os segredos sagrados e todo o conhecimento, e se eu tiver toda a fé, a ponto de mover montanhas, mas não tiver amor, nada sou. E se eu der todos os meus bens para alimentar outros, e se eu entregar o meu corpo para me gabar, mas não tiver amor, de nada me adianta. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento. Não se gaba, não é orgulhoso, não se comporta indecentemente, não procura os seus próprios interesses, não se irrita com facilidade. Não leva em conta o dano. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. O amor nunca acaba. Mas, quer haja dom de profecia, será eliminado, quer haja dom de línguas, cessará, quer haja dom de conhecimento, será eliminado. Pois temos conhecimento parcial e profetizamos parcialmente, mas, quando vier o que é completo, será eliminado o que é parcial. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas, agora que me tornei homem, eliminei as características de criança. Pois atualmente vemos contornos indefinidos por meio de um espelho de metal, mas então será frente a frente. Atualmente eu conheço em parte, mas então conhecerei de modo exato, assim como eu sou conhecido de modo exato. Agora, porém, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança, o amor, mas a maior delas é o amor. 1 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Aleph. Capítulo 14. Empenhem-se pelo amor, mas continuem se esforçando pelos dons espirituais, de preferência o de profetizar. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, mas ao Criador, porque ninguém entende, embora ele fale segredos sagrados pelo Espírito. No entanto, quem profetiza edifica, encoraja e consola homens com suas palavras. Quem fala em outra língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a congregação. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Na verdade, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este interprete, para que a congregação seja edificada. Mas, irmãos, se eu fosse agora visitá-los falando em línguas, que bem eu faria a vocês, a não ser que lhes falasse com uma revelação, com conhecimento, com uma profecia ou com um ensinamento. O mesmo acontece com as coisas inanimadas que produzem som, quer seja flauta quer harpa. Se não houver distinção entre as notas, como alguém reconhecerá o que se toca na flauta ou na harpa? Pois, se a trombeta não der um toque claro, quem se aprontará para a batalha? Do mesmo modo, se com a língua vocês não proferirem palavras que sejam fáceis de entender, como alguém saberá o que se fala? Vocês estarão, na verdade, falando ao vento. Pode ser que se falem muitos idiomas diferentes no mundo, mas nenhum deles é sem significado. Pois, se eu não entender o sentido do que se fala, serei um estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será um estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam tanto ter os dons do Espírito, procurem ter em abundância dons que edificarão a congregação. Portanto, quem fala em outra língua, ore para que a possa interpretar. Pois, se eu oro em outra língua, é o meu dom do Espírito que ora, mas a minha mente fica improdutiva. O que se deve fazer, então? Orarei com o dom do Espírito, mas orarei também com a minha mente. Cantarei louvores com o dom do Espírito, mas cantarei louvores também com a minha mente. De outro modo, se você der louvor com um dom do Espírito, como é que a pessoa comum que está no meio de vocês dirá: assim seja, aos seus agradecimentos, visto que não sabe? O que você está dizendo? É verdade que você dá bênção de um modo excelente, mas o outro não está sendo edificado. Agradeço ao Criador por falar em mais línguas do que todos vocês. Contudo, numa congregação, prefiro falar 5 palavras com a minha mente, para também instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não se tornem crianças no seu entendimento. Sejam crianças quanto à maldade, e tornem-se adultos no seu entendimento.
Está escrito na lei: pelas línguas de estrangeiros e pelos lábios de estranhos falarei a este povo, e mesmo assim se recusarão a me ouvir. Diz Yahweh. Portanto, as línguas não servem de sinal para os crentes, mas para os descrentes, ao passo que a profecia não é para os descrentes, mas para os crentes. Assim, se a congregação inteira se reunir e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas comuns ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas, se todos vocês estiverem profetizando, e entrar um descrente ou uma pessoa comum, ele será repreendido e examinado cuidadosamente por todos. Os segredos do seu coração serão então revelados, de modo que ele se prostrará com o rosto por terra e adorará o Criador, declarando: o Criador está realmente entre vocês. O que deve ser feito então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensinamento, outro tem revelação, outro fala em outra língua, e outro tem interpretação. Que todas as coisas ocorram para a edificação. E, se alguém falar em outra língua, que isso seja limitado a 2 ou no máximo 3, um de cada vez, e alguém deve interpretar. Mas, se não houver intérprete, ele deve ficar calado na congregação e falar consigo mesmo e com o Criador. Que 2 ou 3 profetas falem, e os outros discernam o significado. Mas, se outro recebe uma revelação enquanto está sentado ali, que aquele que estava falando se cale. Pois todos vocês podem profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. E o dom espiritual dos profetas deve ser controlado pelos profetas. Pois o Criador não é criador de desordem, mas de harmonia. Como em todas as congregações dos salvos, que as mulheres fiquem caladas nas congregações, pois não lhes é permitido falar. Em vez disso, que estejam em sujeição, como também diz a lei. Se elas quiserem aprender algo, perguntem ao marido, em casa, pois é vergonhoso para uma mulher falar na congregação. Foi de vocês que a palavra do Criador se originou? Será que vocês foram os únicos que ela alcançou? Se alguém acha que é profeta ou que tem um dom do Espírito, ele deve reconhecer que as coisas que estou escrevendo a vocês são o mandamento do Criador. Mas, se alguém desconsiderar isso, ele será desconsiderado. Portanto, meus irmãos, continuem se esforçando pelo profetizar, contudo, não proíbam falar em línguas. Mas que todas as coisas ocorram com decência e ordem. 1 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Aleph. Capítulo 15. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes declarei, que vocês aceitaram e a favor das quais tomaram sua firme posição. Por meio delas vocês também estão sendo salvos, desde que se apeguem firmemente às boas novas que lhes declarei. A menos que vocês tenham se tornado crentes em vão. Pois entre as primeiras coisas que lhes transmiti estava aquilo que também recebi, que Machia morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado e que foi levantado no terceiro dia e segundo as Escrituras. E que apareceu a Cafos, depois aos 12. Depois disso ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está conosco, embora alguns já tenham adormecido na morte. Depois apareceu a Jacó, conhecido como Tiago, e então, a todos os apóstolos. Mas por último de todos, apareceu também a mim, como alguém nascido prematuramente. Pois eu sou o menos importante dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a congregação do Criador. Mas, pela bondade merecida do Criador, sou o que sou. E a bondade merecida dele para comigo não foi em vão. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não fui eu, mas a bondade merecida do Criador que está comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, desse modo nós pregamos, e desse modo vocês acreditaram. Ora, se pregamos que Machia foi levantado dentre os mortos, como é que alguns entre vocês dizem que não há ressurreição dos mortos? Se, de fato, não há ressurreição dos mortos, então Machia não foi levantado. Mas, se Machia não foi levantado, a nossa pregação certamente é vã, e a fé que vocês têm também é vã. Além disso, acabamos também sendo falsas testemunhas do Criador, porque damos testemunho contra o Criador, dizendo que ele levantou Machia, a quem ele não levantou, se é verdade que os mortos não serão levantados.
Pois, se os mortos não serão levantados, o Machia também não foi levantado. E se o Machia não foi levantado, a fé que vocês têm é inútil, vocês continuam em seus pecados. Então também os que adormeceram na morte em união com o Machia estão perdidos para sempre. Se somente para esta vida temos esperado no Machia, somos mais dignos de pena do que qualquer outra pessoa. Mas o fato é que o Machia foi levantado dentre os mortos, sendo as primícias dos que adormeceram na morte. Pois, visto que a morte veio por meio de um homem, a ressurreição dos mortos também vem por meio de um homem. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também no Machia todos receberão vida. Mas cada um na sua própria ordem. O Machia, as primícias, e depois os que pertencem ao Machia, durante a sua presença. A seguir, o fim, quando ele entregar o reino ao seu Criador e Pai, depois de ter reduzido a nada todo o governo, toda autoridade e poder. Pois ele tem de reinar até que o Criador lhe tenha posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. Pois o Criador lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Mas, quando ele diz que todas as coisas foram sujeitas, é claro que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. No entanto, quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que o Criador seja todas as coisas para com todos. Senão, o que farão os que estão sendo imersos com o objetivo de ser mortos? Se os mortos realmente não serão levantados, por que, então eles estão sendo imersos com esse objetivo? Porque nós, também, estamos toda hora em perigo. Eu enfrento a morte diariamente. Isso é tão certo quanto o orgulho que tenho de vocês, irmãos em Yalcha, nosso Machia. Se como outros homens, eu lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? Se os mortos não serão levantados, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não se deixem enganar. Más companhias estragam bons hábitos. Recuperem o bom senso fazendo o que é justo e não pratiquem o pecado, pois alguns não têm conhecimento do Criador. Estou falando para induzi-los à vergonha. Mas alguém dirá: como é que os mortos serão levantados? Sim, com que tipo de corpo virão? Insensato! Aquilo que você semeia não passa a viver a menos que primeiro morra. E o que você semeia não é o corpo que se desenvolverá, mas apenas um simples grão, seja de trigo, seja de algum outro tipo de semente, mas o Criador dá à semente um corpo conforme lhe agrada, e dá a cada uma delas um corpo próprio. Nem toda a carne é igual, mas existe a carne dos homens, e existe também a carne dos bois, a carne das aves e a dos peixes. E há corpos celestiais e corpos terrenos, mas a beleza dos corpos celestiais é de um tipo e a dos corpos terrenos é de outro. A beleza do sol é de um tipo, a beleza da lua é de outro, e a beleza das estrelas é de outro. De fato, uma estrela difere de outra estrela em beleza. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado perecível, o corpo é levantado imperecível. Semeado em desonra, é levantado em honra. Semeado em fraqueza, é levantado em poder. Semeado corpo físico, é levantado corpo espiritual. Se há corpo físico, há também um espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. O último Adão se tornou um espírito que dá vida. No entanto, não é o espiritual que vem primeiro. O que vem primeiro é o físico, e depois vem o espiritual. O primeiro homem vem da terra e é feito do pó, o segundo homem vem do céu. Como aquele feito do pó, assim são também os que são feitos do pó, e como o celestial, assim são também os que são celestiais. E assim como levamos a imagem daquele feito do pó, levaremos também a imagem do celestial. Mas eu lhes digo o seguinte, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino do Criador, nem pode o que é perecível herdar o imperecível. Escutem. Vou lhes contar um segredo sagrado. Nem todos adormeceremos da morte, mas todos seremos transformados, num momento, num piscar de olhos, durante o toque da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos serão levantados imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois isto que é perecível tem de se revestir do que é imperecível, e isto que é mortal tem de se revestir do que é imortal.
Mas, quando isto que é perecível se revestir do que é imperecível, e isto que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a declaração que está escrita: a morte foi eliminada para sempre. Morte, onde está seu triunfo? Morte, onde está o seu aguilhão? O aguilhão que produz a morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas benevolência sejam dadas ao Criador, pois Ele nos dá triunfo por meio do nosso Mestre Yahshua Mashiach. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, e tenham sempre bastante para fazer na obra do Criador, sabendo que o seu trabalho árduo no Eterno não é em vão. 1 Coríntios ao remanescente crente de Israel. Corintia Aleph. Capítulo 16. Agora, quanto à coleta para os justos, vocês podem seguir as orientações que dei às congregações da Galácia. Todo primeiro dia da semana, cada um de vocês deve pôr algo à parte, conforme os seus recursos, para que as coletas não sejam feitas quando eu chegar. Mas, quando eu chegar aí, enviarei aí ao Shalaim, conhecida como Jerusalém, os homens que vocês aprovarem por cartas, para que levem a bondosa dádiva de vocês. No entanto, se parecer apropriado que eu também vá para lá, eles irão comigo. Mas vou visitar vocês depois de ter passado pela Macedônia, pois vou passar pela Macedônia, e talvez fique algum tempo com vocês, ou até passe o inverno aí, para que depois vocês me acompanhem em parte do caminho para onde eu for. Pois não quero agora vê-los só de passagem, espero passar algum tempo com vocês, se Yahweh permitir. No entanto, vou permanecer em Éfeso até a festividade de Pentecostes, porque me foi aberta uma porta ampla para a atividade, mas há muitos opositores. Se Alton, conhecido como Timóteo, chegar aí, tomem providências para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, pois ele está realizando a obra de Yahweh, assim como eu. Portanto, que ninguém o menospreze. Encaminhem-no em harmonia em sua viagem, para que ele venha me encontrar, pois estou esperando por ele junto com os irmãos. Quanto a Apolo, nosso irmão, insisti muito que ele fosse visitar vocês com os irmãos. Ele não tem intenção de ir agora, mas irá quando tiver oportunidade. Fiquem despertos, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, tornem-se poderosos. Que tudo o que vocês fizerem seja com amor. Tenho uma exortação a dar a vocês, irmãos. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas são os primeiros frutos da Caia e que eles se dedicaram a servir os justos. Que vocês também se sujeitem a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham arduamente. Mas eu me alegro com a presença de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque compensaram a ausência de vocês aqui. Pois eles reanimaram o meu espírito e o de vocês. Portanto, reconheçam o valor de homens como esses. As congregações da Ásia lhes mandam saudações. Áquila e Prisca, junto com a congregação que se reúne na casa deles, enviam a vocês calorosas saudações do Mashiach. Todos os irmãos lhes enviam saudações. Cumprimentem uns aos outros com beijo fraterno. Aqui estão as minhas saudações, as de Shaul, pela minha própria mão. Se alguém não amar o Mashiach, seja amaldiçoado. Venha, nosso Mashiach. Que a bondade merecida do Mestre Yahshua esteja com vocês. Que o meu amor esteja com todos vocês em união com Mashiach Yahshua.